Fala, meu lindo, minha linda. Tudo... Vocês estão aí ainda? Que dó. Ô lindos, que bom que você está aí. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda no grupo da família aqui da briga, entendeu? Mesmo se for como indireta, mas manda. Faz essa mensagem chegar mais longe. Quanto mais longe, melhor. Nós queremos muito chegar na marca de 10 milhões de pessoas aqui no canal. Eu sei que é muito. Você crê? Você crê aí? Tá? Nós já estamos perto dos 8 milhões. Falta pouco. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. E vamos pra mensagem. Você tem na sua casa um quartinho para colocar bagunça? Aquele que quando a visita chega você tranca desesperadamente para que a pessoa não veja a verdade sobre você. Tava tudo muito revirado e aí alguém chega, você está jogando tudo para dentro daquele quarto, tranca a porta e a pessoa diz: nossa, que organização. Quase todos nós temos na nossa casa um quarto de bagunça. E muitos de nós temos um aqui dentro. Aleluia. Ai, ai. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Esse que é o livro da sabedoria. Traz um texto que nos dá noção dos afluentes da nossa alma, sabe? Da onde vêm as falas, as nossas ações e reações. O texto diz: sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu quero que você grave isso e nunca mais esqueça. Sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Se você ler Provérbios durante um mês, você vai lê-lo em 31 dias, exatamente dentro do time do mês. E então, você vai fazer um devocional de sabedoria. E logo no começo, no capítulo 4, você vai entender que aqui está em uma posição de destaque. Você deve guardar tudo, mas sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Aqui. Guarde, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o que você fala, o que você faz, ou como você vive, é daqui. Sai daqui. Então, reações amargas, não espere um coração doce por trás. É um coração amargo. Reações odiosas, carregadas de peso, não espere um coração leve por trás. Porque o segredo não está na fala, está no propulsor dela, está aqui. Entende? Então, quando você olha para um texto como esse e olha para você, você começa a entender que algumas coisas que você faz agora, você não fazia antes. E que às vezes algumas maneiras que você reage agora não era como você gostaria de reagir ou ser. Mas de repente, quando você menos espera, você explode aonde não deveria explodir. Você fala o que talvez antes não falaria. Você reage de uma forma que jamais gostaria de reagir, mas quando você vê, você está assim. É um problema grave isso. Porque às vezes nós olhamos de maneira rápida para dentro de nós e não encontramos o porquê disso.
não encontramos a razão, e a gente diz: poxa, mas parece que está tudo tão bem, por que eu estou assim? É hormônio. E alguém diz: é a TPM. E às vezes não é a TPM que tem transformado você nessa megera que você é. E você acha que não tem TPM masculino? Não, existem corações feridos reagindo à vida todos os dias. Eu estou ouvindo alguns dias atrás alguém falando que um quarto de bagunça é essencial ter na casa, que todo mundo na casa tem que ter um lugar rápido para esconder as coisas e para ser uma fuga, porque de repente chega uma visita inesperada. Então é bom ter um cantinho onde você abre a porta, coloca ali dentro, tranca a porta e ninguém vê. Você pode receber qualquer pessoa a qualquer hora, porque é rápido esconder ali dentro, e você esconde, fecha a porta. Eu estou ouvindo isso e eu acho que eu tenho um pouco de problema na cabeça, que eu estou ouvindo isso e estou concordando. Nossa, é verdade. Eu estou numa fase de projeto, então me fez muito sentido aquilo. Esconde tudo, tranca, coloca, guarda aqui, esconde, fecha a gaveta, fecha a porta e ninguém vê. E aí eu parei um pouco e entendi uma coisa pela palavra. Na nossa alma existem vários cômodos. No nosso espírito existe um só cômodo, e ele precisa ser habitado por Jesus. Mas na nossa alma existem centenas de cômodos. As emoções, elas se dividem, cada um entra no lugar. Uma está no quarto, outra está na sala. Existem lugares de destaque que a gente conta, que a gente mostra, mas tem aquelas que nós escondemos. E é dentro dessa perspectiva que hoje nós olhamos para a realidade das pessoas, e nós olhamos o quão amargas as pessoas estão, e quão reativas, e às vezes quanto ódio. E você diz: o que está acontecendo? Bom, é porque pessoas fizeram um quarto de bagunça e nunca mais voltaram para tirá-las de lá. Criaram cômodos para algumas emoções, trancaram a porta e perderam a chave, e nunca mais voltaram para abrir e tirá-las de lá. Mas daí chega um dia que aquilo que estava escondido por trás da porta tem cheiro, e o cheiro não respeita portas, o cheiro passa por baixo. E quando você vê, o quarto da bagunça deu um cheiro tão forte que agora na sala você sente, e que agora no quarto nem paz para dormir você tem, porque o cheirinho do quarto da bagunça invadiu o quarto onde era para você descansar. Agora tem um cheiro forte que não te deixa pegar no sono. Agora você perdeu o apetite, porque o cheirinho chegou na cozinha, e aonde você sentava e conseguia comer bem, agora te falta fome, porque o cheirinho chegou lá. Mas o cheiro não está na cozinha, o cheiro não está no quarto, o cheiro não está na sala, o cheiro está no quarto que você trancou e deixou lá dentro. Que loucura. Eu amo a palavra, porque quando a Bíblia diz que do nosso coração são as saídas da vida, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: do todo que você é, de tudo que você armazena, de tudo que você carrega, de todos os sentimentos que você nutre, dali saem as coisas da vida, as decisões, as falas. Então, quando você observa que alguém que foi iludido por uma vida amorosa bandida não consegue mais se relacionar com ninguém, porque aquilo ainda machuca ela. Sabe por quê? Porque não foi tirada de casa, foi escondida num quarto para ninguém ver. Não foi expulsa, não, foi guardada. Quantos traumas, quantas realidades. Hoje, quando falamos que um Deus que é real e verdadeiro é Pai, algumas pessoas arrepiam e não querem, porque a figura do Pai é uma figura controversa. Sabe por quê? Porque escondeu essa dor no quartinho de bagunça. Não está na sala, não está no quarto, mas ainda está lá dentro, não foi tirada de casa.
E é por isso que nós vivemos os reflexos de uma geração, às vezes emocionalmente desequilibrada, parece que não tem amor. E quando você pergunta para essa pessoa se está tudo bem, ela diz: sim, está, a casa está limpa. Quando você pergunta para alguém que tem dificuldade de perdoar, você diz: você precisa perdoar alguém? Ela diz: não, eu não devo nada para ninguém, porque a casa está limpa, mas o quarto de bagunça está cheio. E aí você diz: você tem que se resolver. E a pessoa diz: eu não preciso, porque a casa está limpa, mas o quarto de bagunça está lotado. Então, quando a palavra me faz entender que daqui procedem as saídas da vida, eu preciso entrar aqui dentro, cômodo por cômodo, abrir, olhar. Abrir, olhar, abrir, olhar. Não vai para baixo do tapete, levanta o tapete, puxa, joga para fora de casa, coloca no lixo, espera o carro do lixo passar, e quando ele for embora, aí você está limpo de verdade, a casa está organizada e está tudo certo, dá para receber visita. Sabe qual é a parada? A gente está tentando tocar a vida com o quarto da bagunça abarrotado de coisa. A gente está tentando viver como se nada tivesse acontecido, e a gente está seguindo de trauma em trauma, de caos em caos, de luta em luta, e nada se resolve. O luto não é vivido, e a gente só vai escondendo, escondendo. E quando a gente vê, o quarto da bagunça está atolado de coisa. A gente não vê a bagunça, mas o cheiro dela incomoda todas as outras partes da casa. A gente passa desapercebido semanas e semanas, mas a gente não consegue mais orar, porque o nosso lugar de oração tem cheiro do quarto de bagunça. A gente quer nutrir uma vida com Deus, mas a nossa alma está intoxicada. Se você soubesse que a Bíblia diz que quando eu trato a minha esposa de maneira diferente do qual a Bíblia diz, as minhas orações são interrompidas. Ai, ai. Se resolva, lindo. Oh, meu príncipe, minha princesa, olha para dentro do teu coração, vai de cômodo em cômodo, identifica onde está a bagunça. E ao invés de escondê-la, alocá-la, tira ela de dentro, joga para fora, expulsa de uma vez por todas, seja trauma, seja falta de perdão, manda para fora, mas não esconde, porque você pode até esconder dos teus olhos, mas o cheiro vai te incomodar, e as tuas reações serão medidas pelo cheiro que sentes, não pelo aquilo que você não vê. Tira fora. Está na hora de nós começarmos uma faxina. É isso. Eu já uma vez fui pregar sobre perdão, e como Deus é bom em pegar a gente na curva, irmão. Eu fui pregar sobre perdão, e eu estava cheio de mensagem. Uau, que palavra. E o problema é que quando a gente prega, a mensagem não vai direto em vocês, ela bate aqui. Ela não bate de leve, ela bate de cheio. E eu estou pregando bem lindamente. Você precisa perdoar. Nossa, que lindo. Você precisa liberar o perdão. Uau, que palavras lindas e doces. Que quanta humildade desse menino, dizendo que tem que virar a face. Oh. Eu estou falando lindamente. Você tem que perdoar. Olha José, os irmãos vieram abraçá-lo e ele perdoou. Oh, que lindo. Você tem que perdoar também. Enquanto eu falava, o Espírito Santo falou: ei, e você, bebê? Aí eu: mas eu não tenho ninguém para perdoar. Porque a mágoa não estava na sala, a mágoa não estava no quarto, a mágoa não estava na cozinha, estava no quartinho de bagunça bem escondido. Eu esqueci, mas o cheiro ainda rondava a casa. Dias daquele que antecederam a gravação, eu encontrei a pessoa que eu estava nutrindo raiva e escondia na quartinho da bagunça como se nada fosse nada. Eu encontrei ele no aeroporto, olhei para ele e fiz uma oração: Deus, que ele não me veja. Quem nunca, né, amigos? Deus, que ele não me veja. Olha que lindo, ele perdoou. E entrei no avião igual um agente secreto. Tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja.
por que você não quer que ele veja? Não sei, não tenho nada contra ele, só não quero que ele me veja. É que dentro do quarto da bagunça tinha um episódio ao qual aquele rapaz me humilhou profundamente. E eu havia dito que tinha perdoado, mas o restinho da sujeira que ficou, ao invés de eu lançar fora, eu guardei, escondi, e estava fingindo que nada era nada. Olha que bonitão eu, falando de perdão, com o quarto cheio de raiva. Entende? É sobre isso. É sobre olhar e examinar de verdade o nosso espírito, a nossa alma, e entender o que está acontecendo. Sabe, por que você não consegue se relacionar? Será que não tem algum relacionamento escondido dentro do quarto da bagunça? Por que você olha para as pessoas com esse olhar? Será que alguém não feriu tanto os teus olhos e você diz que já curou, mas ainda no quarto da bagunça tem essas dores armazenadas? Será que a tua experiência com Deus em uma determinada igreja, porque foi prejudicada, não afetou toda a sua visão sobre Deus? E você disse que está tudo bem, mas não consegue mais ter comunhão por conta daquilo que está escondido no quarto da bagunça? Pois é, esse é o problema de ter o quarto da bagunça. É porque a gente sempre vai ter uma baguncinha para esconder. A gente sempre vai ter. Sabe o que é o gostoso da vida? É continuar lendo Provérbios. Porque Provérbios diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Eu acho maravilhoso isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Irmão, tu pode fechar o pau com a tua mulher, mas você não vai dormir de mal. Não tem sala para dormir, lindão. Vai ter que dormir de conchinha. Vai ter que abraçar. Ah, mas eu vou ter que pedir perdão. Pois então, bebê, resolva. Porque só não pede perdão quem tem quarto de bagunça para esconder. Agora, quando você tira todos esses subterfúgios, você é obrigado a resolver. Irmão, eu sou de um jeito que eu não consigo mais não resolver as coisas. Eu sou bocudo, irmão. Eu pareço que não, ou pareço que sim, não sei, mas eu sou meio do mal às vezes. Quando vejo, eu falei. Eu não sei, eu não consigo. Sabe? Às vezes eu falei. Eu sempre digo que eu não sirvo para ser pastor, porque pastor tem que aconselhar, tem que ser cheio de dedo. Eu fui aconselhar uma pessoa essa semana, chamei ele de jumento, porque eu fiquei irritado. É verdade. Eu falei, rapaz, para de ser jumento, porque eu falei, eu não estou brincando, irmão. Eu queria que fosse brincadeira. Eu chamei ele de jumento. Aí quem estava comigo falou assim, um cara famoso, irmão. Eu não aguentei, porque ele é um jumento. O que ele está fazendo? Bom, a Bíblia diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Então, é óbvio que eu falei, irmão, põe mal, relaxa. Você é meio jumento só. Então, se você fazer o mal a alguém, peça perdão. Sabe? Se você falar demais, coloca o rabinho entre as pernas e diz que você falou demais. Porque senão, ou é você que armazena, ou você joga a bagunça na casa dos outros para eles armazenarem. Meu conselho é: faça uma faxina. Entra e olha as tuas emoções cômodo por cômodo, como se fosse uma casa. Entra no quarto, olha, vê debaixo do tapete. Entra no outro cômodo, entra na cozinha, abre armários, vê debaixo do armário. Parece bobo, mas não deixa de observar o quartinho da bagunça. E se ele ainda existir, dê um destino diferente para ele. Transforme num office, num escritório, para que você não tenha nada dentro de você para esconder sentimentos que precisam ser resolvidos. Porque no fim, você pode até não ver o quarto da bagunça, mas o cheiro dele afeta todos os outros cômodos. Você pode até pensar que está tudo bem, mas se tiver qualquer coisa errada dentro de você e você não resolver, quando você menos esperar, você vai ser o reflexo daquilo que te machucou. E é isso. Ou você sara, ou você vive refém da enfermidade, mesmo não vendo que ela é real. Então, é tão simples viver. É a gente que está cheio de mania para
dar jeitinho na nossa história. Não, está tudo bem. Não, está tudo bem, para. Não, eu já perdoei. Cala a boca, não perdoou coisa nenhuma. Olha aí, ó, tá vendo? Cala a boca, irmão, perdoa nada. Ainda está todo cheio de, ai, não quero que nunca mais me veja. Não perdoa, para com isso. Ai, não, está tudo bem. Não consegue dormir de raiva da pessoa. Cala a boca, irmão, vigia. Eu sei disso, eu esse dia fechei o tempo com uma pessoa aí, irmão, e nossa, ele tem que me pedir perdão. Fui dormir. Acordava de madrugada dando soco no homem, irmão. Um sonho na cabeça. Porque na minha cabecinha estava tudo resolvido, mas aqui dentro tinha coisa sendo colocada, escondida no quartinho da bagunça, para que no outro dia eu continuasse sentindo a dor que devia ter acabado. Você está entendendo por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente acumula aquilo que deveria ser jogado fora, a gente transforma o nosso coração numa lata de lixo. Tome cuidado para não transformar o teu coração numa lata de lixo. Entenda que se não tem bom cheiro, se não tem boa aparência, se vai afetar outros cômodos, áreas da sua vida, joga fora. Mas não joga fora para reciclar e fazer de novo, joga fora para nunca mais ver. Manda embora, não dá mais para reutilizar esse tipo de sentimento. Manda embora, chega. Agora você vai ter que viver algo novo, porque enquanto aquilo que devia ter sido jogado fora continuar sendo reciclado e tentado, e sentimentos que deveriam ter sido tirados, você vai sempre ser refém de resquícios daquilo que tinha que ter sido extirpado da tua vida faz tempo. É tão simples. Vida se resolve no dia a dia. É isso. Brigou, pede perdão. Fez alguma coisa ruim, te machucou, vai na pessoa e fala assim: irmão, eu estou com raiva de você, eu estou com vontade de dar um soco. Se eu não fosse evangélico eu te dava, mas eu quero que você saiba, eu te perdoo. Porque na verdade na vida, se você brigar para ter razão, você nunca vai ter. A gente só tem paz quando a gente aceita perder a razão, irmão. Por incrível que pareça, dá ruim, dá raiva na gente, porque a gente quer ter razão em tudo. Mas como é bom a gente fazer papel de tolo às vezes, irmão. Papelzinho de bobo, sabe? Ai, finge que não é nada, irmão. Finge que não é com você, se finge de louco. Olha que conselho maravilhoso. Se finge de louco. Finge que não é contigo, finge que não é para você, sabe? Deixa falar, deixa fazer confusão. Finge que não é com você, porque daí o teu coração tem paz. Você consegue dormir, você consegue viver. Quem alimenta o ódio vive cheio de ódio. Quem deixa o ódio passar desapercebido vive paz, tranquilidade. Coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Que delícia, que coisa boa. Deixa o pau fechar, irmão, vai ser feliz. Alguém chama isso de bênção da ignorância. Ignorância é aquilo que você não sabe. Eu digo que é melhor se fingir de louco mesmo. Você até sabe, mas faz assim: não é comigo não. Todo dia tem alguém me dando indireta na internet. Todo dia alguém falando do jeito que eu prego, do que eu prego. As pessoas me mandam: olha o que estão falando de você. Aí eu respondo: não é sobre mim não. É sobre mim. Mas é bem melhor eu fingir que não é. É bem melhor. Aí eu continuo fazendo igual, não altero a minha essência e continua dando certo. As pessoas continuam sendo abençoadas, o nome de Jesus segue sendo glorificado. Está tudo bem. Entendeu? É melhor. Ah, mas não é pra mim. Não, mas ele falou teu nome. Deve ser outro Dave. Porque agora tem mais Dave, irmão. Eu descobri que tem um monte de Dave nascendo. As mães estão dando nome pro filho de Dave Leonardo. Quer dizer, a minha mãe já errou, agora tem mais Dave Leonardo. Tá tudo bem, né? Tomara Deus que Deus abençoe essas crianças com nome estranho. Mas entende que quando a gente se finge assim, não é comigo, aí a gente não deixa nem pro guarda bagunça, nem para outro qualquer cômodo da casa. Aí você vai encontrar a pessoa, porque a vida dá a volta, irmão. A vida dá a volta. Tem gente que vai falar mal de você e um dia vai te ligar para pedir dinheiro emprestado. Tem gente que vai criticar o teu jeito e quando menos esperar vai estar fazendo igual. Porque na verdade ele nunca falou mal de você, ele sempre quis ser você.
E isso não é uma indireta. Eu só estou falando para você entender que isso é a vida real. Nem tudo dá para levar a ferro e fogo. Se doeu, tem que resolver. E se não resolver, tem que entrar dando chute na porta da casa, do quartinho da bagunça. Portão com CC. Ai, perdi a chave. Irmão, chega com os dois pés. Pá! Manda mensagem para a pessoa agora. Não espera nem acabar. Fala assim, ó, eu fiz coisa errada, quero te pedir perdão, fui idiota mesmo, mas acabou. Amém. Te amo, love you. Resolve. Se finge, sabe assim, irmão, finge de louco mesmo, mas vai para cima. Entra com os dois pés. Pá! Ah, me preferiram. Liga para a pessoa e fala assim, irmão, tá tudo resolvido. A pessoa nem sabe se você está com raiva dela. Fala assim, não, mas está tudo resolvido mesmo assim. Eu quero falar que eu estava com muita raiva do seu. Eu escondi isso. Eu fingi que estava tudo bem. Mas na verdade eu não aguentava ver a tua cara. Eu tenho raiva de você, mas agora não tenho mais. Está sarado. Entendeu? Arregaça com a porta do quarto de bagunça. Tira tudo para fora. Joga jato d'água assim, ó. E deixa o sangue de Jesus permear as paredes da tua casa. Guardar as tuas emoções. Curar a tua alma. Para poder você viver e seguir em frente. Ah, linda, porque tem uma parada. Quarto de bagunça a gente esconde de todo mundo. A gente só não esconde de duas pessoas. Eu termino aqui. Grava o que eu vou te dizer, lindo. Quarto da bagunça a gente só consegue esconder. Quer dizer, vamos de novo. Quarto da bagunça, você esconde de todo mundo, menos de duas pessoas. A primeira é você. Você pode até fingir que não tem, mas você sabe que tem. Você pode até achar que está tudo certo, mas você sabe que está tudo errado. Você pode até dar uma de bobinho, de João sem braço, mas você sabe que tem um quartinho que tem que ser limpo, lavado com jato, hipoclorito, diabo verde. Acho que tem um negócio que é tenso. Quando é muito sujo, tem que colocar esse tal do inimigo verde. Fiz uma propaganda aí. Faz um pix. Você pode esconder de todo mundo. Você esconde da visita, do pai, da mãe, do cônjuge, mas de você não dá. E a segunda pessoa, irmão? Ah, você sabe. Você não é bobo? É dele, é de Jesus, irmão. Jesus está olhando para você assim, dizendo assim, quero morar nessa casa, mas com esse quartinho de bagunça eu não vou conseguir. Eu quero entrar aí dentro e fazer a maior reforma da história, mas enquanto esse quartinho estiver aí, eu não vou entrar. Aí você fala assim, entra na minha casa. E Jesus diz, eu até vou entrar, mas vou arregaçar com o quarto de bagunça. Não tento esconder do projeto, se ele é o autor principal que conhece a obra por completo. Entendeu, bebê? Ou você esvazia para deixar ele entrar, ou sempre vai estar pela metade aquele que podia dominar você por completo. Oh, Jesus. Ah, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor abriu os nossos olhos, Senhor. Agora tem gente aqui e que está vendo o vídeo que está falando assim, eu chamava de home office, e agora descobri que é o quarto da bagunça. Ah, Jesus, eu vou limpar. Diga para o Senhor aí, eu vou limpar, Jesus. Eu vou passar pano, vou colocar produto no chão de limpeza, multiação. Ah, Jesus, vou deixar limpinho, Senhor Jesus, porque na verdade eu quero que o Senhor more nessa casa. Eu quero que o Senhor controle essa casa, Jesus. E se for para viver, tem que ser para viver bem, para a glória do teu nome, levinho, dormir, colocar a cabecinha no travesseiro e dormir bem, acordar feliz. Porque se tirar o meu apetite, meu sono, Jesus, não, eu vou limpar, porque eu não quero viver preso a uma emoção que tinha que ter sido jogada fora. Em nome de Jesus, amém.